Então chegamos ao nosso 6º programa da 3ª edição, a edição da Rádio CDN, da TV Diário, do Grupo Diário. O RaizCast, esse programa que iniciou pequenininho, né? Como todos os negócios dos empreendedores, aos pouquinhos, numa sala, primeira edição. Foram quase 50 programas na primeira edição, depois tivemos a segunda edição na Fadisma, e aí foram 33 programas, e agora chegamos aqui, hoje, a 3ª edição, com o 6º programa. E hoje um programa especial, né? Porque nós vamos falar também empreendedorismo, negócio e, ao mesmo tempo, educação. É um programa que vai chamar muito a atenção de todos vocês, porque o RaizCast, ele entrevista empreendedores para contar as suas histórias. E hoje está muito legal porque, inclusive, eu não entrei a fundo nesse assunto e vai ser no programa, junto com vocês que estão assistindo ou ouvindo, que nós vamos aprender empreendedorismo e ensino, que é muito legal. E como é de praxe, eu não posso apresentar o entrevistado. O entrevistado é quem se apresenta. Muito bem, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade. Então, eu me chamo Carlos Sardi, sou de origem um professor, né? Brinco bastante com as pessoas dizendo que, se é que podem acreditar, sou um professor com formatura em educação física, né? Mas por questões profissionais, né, migrei para a área da gestão já há mais de 20 anos dentro do mercado educacional. E hoje atuo como diretor do Colégio Totem em Santa Maria, um braço da marca Totem, né, tão conhecida aí no mercado, há mais de 20 anos no mercado de pré-vestibulares, há mais de 10 anos já no mercado educacional, com unidades educacionais em Cachoeira, em Cruz Alta e aqui em Santa Maria, e de fato me tornando um empreendedor, né, porque mudando de posição, né, dentro desse mercado, né, durante quase 30 anos atuei na gestão, né, como diretor de outras unidades em outras instituições. Gestão, digamos assim, de ensino. De ensino. E agora... E a gestão administrativa também, né, mas nunca com o viés, né, assim, de ser empreendedor, de participar das últimas tomadas de decisões e também sem a necessidade de ficar com as últimas demandas, né, as últimas preocupações. Muito legal. E agora nesse outro momento de vida aí. Mas antes de nós entrarmos principalmente nessa área do ensino, tudo empreendedorismo junto, esse desafio teu, eu queria saber quem é o Carlos, voltando ali na infância, vamos dizer, ali na infância. Tudo bem, eu nasci em Passo Fundo, Rodrigo, e estudei lá em Passo Fundo, tive a sorte, a graça de poder estudar em boas escolas, né? Passo Fundo, eu vou ter que cortar porque, diga. Só para dizer, nós estamos no 6º programa e é do 6º programa, se eu não me engano, nós tivemos apenas um santamarense. Isso que com 6 programas nós tivemos o primeiro com 4, então nós estamos falando aqui de 6 mais 3, 9. 9 pessoas até agora, apenas uma santamarense. E na outra edição, na segunda edição, nós tivemos 33 programas, e dos 33 programas, provavelmente ainda teve muito casal, foram quase 50 pessoas, apenas 9 eram santamarenses também. Só um registro para as pessoas entenderem. Isso explica muita coisa, né? Se por um lado pode parecer, né, alguma falta da cidade aqui para o negócio, por outro mostra a importância de Santa Maria nesse hub aí de negócios, né? Atrai muita gente, né? O mercado educacional é um mercado fantástico, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas lá, voltando para a minha vida, eu depois tive a oportunidade de estudar em Porto Alegre, e o bichinho da educação, né? O cavaco nunca é longe do toco, né, Rodrigo? Então, filho de mãe professora, tias professoras, enfim, sempre me interessei muito pela área da educação, fiz a formação em educação física para trabalhar dentro da escola, mas filho de pai contador, né? E administrador, meu pai, que já faleceu há bastante tempo, era jovem quando faleceu, mas foi administrador da cooperativa de Passo Fundo, famosa Copasso, né? Então eu acho que eu juntei aí os dois lados da família, né? Consegui juntar a gestão, a administração do meu pai com o gosto e o amor pela educação da minha mãe, né? E fui construindo a minha trajetória em cima disso, né? Primeiro dando aula, eu tive a oportunidade de estudar no Colégio Marista Rosário, em Porto Alegre, uma instituição de referência no estado, né? Hoje uma escola lá com mais de 3.200 alunos, e depois de estudar lá, fazer meu ensino médio, fiquei na escola. E durante 20 anos trabalhei lá, né? Lá me constituí como profissional, como gestor, também como pai, né? Tenho 4 filhas, uma neta,
E minhas filhas também tiveram a oportunidade de estudar. Hoje moram aqui em Santa Maria, né? 4 mulheres. 4 mulheres, uma neta. Eu tive a sorte, no último veio o guri. Assim, eu não buscava, mas também não veio, né? Eu buscava. Aí quando eu disse assim, ó, tá, desisto, nem tudo na vida é o que a gente quer. Aí veio o guri. Não, eu não buscava, mas não veio. E as minhas filhas se apaixonaram por Santa Maria, né? Das minhas 4 filhas, 3 hoje moram aqui. Uma mora em Navegantes, em Santa Catarina, que é um outro espaço fantástico de negócios, né? Trabalha na área de corretagem de imóveis. Então tá pegando lá um novo boom da corretagem de imóveis agora, já ultrapassando Camboriú, né? Não tem mais lugar em Camboriú, estão indo mais adiante, né? E as minhas filhas se apaixonaram aqui por Santa Maria, fizeram formação na Universidade Federal, né? Que é um espetáculo, e também já tenho 2 trabalhando na área da educação, uma trabalhando comigo, inclusive, na marca Totem. Que legal essa questão, né? E muito legal que da maioria das 4, 3 seguiram a profissão, né? Tá bem como, vamos dizer que a educação foi um exemplo em casa, né? É possível. Gostaram muito. A minha esposa também é uma empreendedora, né? Minha esposa é cabeleireira, é uma autônoma, e é muito legal, né, Rodrigo, falando sobre isso, porque imagina, né? Eu gosto de contar isso como curiosidade. Eu trabalhei durante 20 anos em Porto Alegre na mesma empresa. Eu saía todos os dias de manhã no mesmo horário para ir para o mesmo lugar. Óbvio que fazia coisas diferentes, fui me desafiando, né? Mas era aquela rotina, né? E a minha esposa, cabeleireira, trabalhava num lugar, chegava em casa um dia e dizia assim, não tô feliz lá, vou trocar de salão. E ela perguntava para mim, o que tu acha? E eu dizia para ela, amor, eu tô há 20 anos no mesmo lugar, eu sou a pior pessoa para tu perguntar. Falar alguma coisa. Eu para mim, tu ficava no primeiro que tu começou e te aposentava lá, né? E ela diz, não, mas se eu não tô feliz, eu não vou ficar, eu tenho, o produto é meu, eu sou autônomo, eu levo minhas clientes, e assim ela toca a vida dela até hoje. Se me perguntar quantos lugares ela trabalhou, eu não faço a menor ideia. Quando que ela resolveu empreender? Ela, aqui em Santa Maria hoje ela está sem salão, ela está trabalhando, trabalha naquele modelo, né, de aluguel de cadeira, enfim. Em Porto Alegre, em 2010, nós tomamos a decisão dela abrir um salão. E aí foi muito legal também, porque assim, a minha mulher especificamente não tinha, na época nem eu tinha também, uma formação específica de administração, e eu tinha pouco tempo para ajudá-la. Então faltou formação para a gestão, né? E aí era aquele entendimento assim, não, mas se eu sou boa no que eu faço, eu vou ser boa administradora também. E aí o que a minha mulher fazia como cabeleireira? Dedicava lá um tempão aos clientes, para o trabalho de excelência dela, lá na cadeira dela. E não conseguia dedicar tempo à gestão do negócio. De fato, o negócio não prosperou nessa lógica, né? Sabe que isso até agora há pouco, antes de nós entrar aqui na gravação, estava conversando com o Marcos ali, pessoal da Afinitar também, e justamente a imersão ela veio para isso. E os números fresquinhos que eu estava olhando agora, o quadrimestre aqui no Brasil, né? Eu vou falar alguns números, pessoal, mas vocês podem procurar na internet aí, mas porque eu posso errar alguma coisa de cabeça, tá tão fresquinho que eu li hoje de manhã a questão da matéria, que nós temos hoje, nesse quadrimestre, 1.400.000 novas empresas. E dessas empresas, nós temos hoje no Brasil, se eu não me engano, em torno de 26 milhões de empresas, se eu não me engano é esse número aí, entre microempresários, empresas. E desse número, 99% são microempresários e pequenas empresas. 99%, eu me apavorei o número, né? O quanto abriu de microempresas, né, individuais e tudo isso. E além disso, dessas empresas, se nós pegarmos estruturadas aí, microempresas, 70% são microempresas. Ou seja, e dessas aí, pegar os últimos 5 anos, 76, né? 76. Então, se tu pegar os números, tu te assusta o quanto de empresa que abre e fecha. E por que fecha? Culpa da pessoa? Não. É justamente o que nós vamos entrar agora nesse assunto, a educação financeira. Porque se nós analisarmos, eu sei por mim, eu lá em Quaraí, quando eu iniciei, eu não sabia nada de empreendedorismo. Eu era um oficial temporário do Exército que sabia muito de segurança, queria abrir uma empresa, conhecia todo mundo em Quaraí, comecei a vender o serviço e inovador, porque na época não existia monitoramento quase em lugar nenhum. Eu sempre fui um cara inovador. Eu sempre trabalho com coisas à frente. E vou até deixar um registro aqui, que há 2 anos quem me segue,
já viu que há 1 ano e meio atrás eu coloquei lá em Nova York, quando eu fui, eu fiz as imagens de fundo e aí eu pedi pro meu designer colocar eu aparecendo nos telões É o que tá agora na hora. Tá, eu disse pra Dona Jaque, olha aí, Dona Jaque, eu inovei há 1 ano e meio. Julie testemunha, eu tenho as redes sociais testemunha que eu tinha feito isso. Aí até o pessoal me deu os parabéns, o guri de Quaraí, assim, foi muito badalado aquela que eu coloquei, mas foi uma invenção, porque eu fui lá, filmei, e botamos com o design lá. E agora eu sei que tem um valor bem baixo lá de $40, 15 segundos, né? E eu tô indo a Nova York agora mês que vem, e eu vou fazer dessa vez real, então vou fazer isso aí. Mas eu sempre trabalhei com a inovação. O que eu quero, voltando ao nosso assunto? Então, sempre trabalhei com inovação, foi o que me deu, vamos dizer assim, poder crescer mesmo não sabendo, porque era inovação, eu conhecia todo mundo, então consegui indo. E eu senti dificuldade, tanto é que eu fiz administração à distância, para mim poder melhorar, porque o que acontece? Principalmente no interior, as pessoas necessitam muito ajuda, porque os contadores, ainda, infelizmente, no interior, eles são o guarda-livro. Perfeito. E o contador hoje, ele é o estrategista da empresa junto com o jurídico, porque não adianta as pessoas saber de marketing, querer só mídia social, se tu não sabe a hora que tu traz aquele cliente através do marketing, como tratar, como é a questão do imposto, como é a questão de gestão financeira. A imersão, ela veio para isso, justamente para encurtar o caminho com aquele 3M que o pessoal sempre fala, né? E até, eu nem vou falar aqui, eu vou deixar as pessoas buscarem o que é o 3M, do máximo, do mínimo, eu quero que vocês busquem, gente, e eu estou hoje colocando isso muito nas minhas redes, eu vou colocar nesse dado aí. A imersão é isso, eu identifiquei agora no estudo, estava olhando o 3M, eu disse, olha, encaixou a minha imersão, para diminuir o tempo, para diminuir o trabalho, para focar e dar mais resultado rápido. Perfeito. Então é isso que é a imersão. E agora eu queria falar contigo justamente sobre o ensino, que é o que não temos hoje. A minha preocupação, os governantes talvez por querer um povo, e me perdoem a palavra, e eu me situo nisso lá no começo como um povo ignorante financeiramente. E além do mais, no ensino também, não foco no ensino inicial, para justamente as pessoas não ter o raciocínio, não saber raciocinar e ver o que é certo e o que é errado, né? Então, falando de ensino, o que o Totem, agora vamos entrar nessa história, porque tu me comentou, fez um convite, tem um planejamento para o ano que vem, tem uma palestra esse ano. Qual a ideia sobre a gestão financeira para essa gurizada? Bom, isso daria para falar vários programas aqui, né? Mas vamos lá na origem disso um pouco, né, Rodrigo? Quando a gente fala da escola, né, falar de dinheiro dentro da escola, falar de empresário, de empreendedorismo, falar de sucesso financeiro, sempre foi um problema nas escolas e continua sendo, né? Parece meio que um tabu, né? Isso vale para dentro da sala de aula e também vale em outros espaços da escola, né? A gente tem um modelo educacional no país, mesmo no ensino privado, ainda muito ligado, né, às questões confessionais, às associações. Se faz uma confusão muito grande entre negócios que dão certo e lucro abusivo, as pessoas estão explorando, a escola é um serviço. Sim, a escola é um serviço, ela tem que ter um impacto social, mas como empresa ela precisa ter lucro, né? Mesmo as empresas ligadas às áreas confessionais, as associações sem fins lucrativos, elas precisam obter algum sucesso no seu desempenho para que haja um reinvestimento, para que elas possam melhorar, se atualizar, a educação precisa de atualização e tal. Então esse é um ponto, né? Com isso, durante muito tempo, se deixou de falar em sala de aula sobre isso. Simples. Era feio falar sobre educação financeira, dinheiro. É pecado ganhar dinheiro. Era pecado ganhar dinheiro. Outra coisa, a formação era uma formação feita para, né, aquele viés assim muito desenhado, né? O estudante, depois ele vai para a universidade, depois ele busca um emprego no mercado, né? Mas nunca se falou assim, e a gente batia um papo ali fora rapidinho, né? Quando a gente fala, por exemplo, hoje, né, de um médico, de um advogado, de um profissional liberal de qualquer área, né? Ele hoje é um empreendedor, né? Ele quer montar um escritório de advocacia com 12 pessoas trabalhando, se ele não souber imposto, se ele não souber aplicação financeira, se ele não souber gestão de pessoas, se ele não souber legislação trabalhista, não souber essas coisas, ele não vai ter sucesso. Ele não vai ser o cara que vai ficar lá assinando processo, indo no tribunal, né, como a gente vê nos filmes, né? Não, tem toda uma gestão do negócio. Ele é o próprio produto, ele tem que gerenciar a rede social dele. Dentistas, fisioterapeuta, todo profissional liberal. Tem toda essa demanda hoje, né? Bom,
Por isso, é importantíssimo que dentro da escola a gente fale sobre isso. O Totem já tem, né, lá na nossa unidade de Cachoeira do Sul, já há bastante tempo, a escola lá tem 12 anos, já se faz um trabalho lá bem importante de ter dentro do currículo, do 6º ao 9º ano, 1 hora semanal de uma cadeira chamada Educação Financeira e Empreendedorismo. É para que a gente possa, e aqui é outra coisa importante, né? Ninguém vai obrigar ninguém a ser empresário, né? Ninguém quer obrigar alguém a ser empreendedor, mas a gente quer oportunizar para os estudantes coisas que nós não tivemos, né? Aí a gente sai da faculdade, imagina, eu fiz uma licenciatura, né, Rodrigo? Isso nunca falamos, né? Embora lá na minha licenciatura, me lembro bem lá, inclusive fechou agora a faculdade lá também, que era o metodista, o IPA, né? Problemas de gestão, né? Nas grandes instituições. O IPA lá, eu tinha diversos colegas donos de academia, por exemplo, e não se falava uma palavra sobre gestão. Não se falava uma palavra sobre gestão. Como é que o cara vai fazer a sua formação, montar o seu negócio, e ele até os 25, 30 anos, seja na educação básica, no ensino superior, o cara não fala uma palavra sobre gestão, sobre negócio? Que chance de sucesso esse negócio vai ter? Ou ele tem aquele talento, né? Se desdobra, o diferencial, né? Vai atrás, ou ele tem algum suporte de família, ou vai acontecer o que acontece no país. Com a maioria das empresas. Que é a maioria das empresas, o cara fecha, né? Outra, né? Quando é que ele vai aprender a separar o dinheiro dele do dinheiro do negócio, né? Eu queria ter aprendido isso há mais tempo. Quando é que ele vai aprender a separar as coisas, né? Quando é que ele vai aprender a fazer preço? Isso é uma coisa, eu falo muito porque a experiência que eu tenho de 30 anos é no meu mercado, né? Quando a gente senta para fazer precificação de um produto na área da educação, quais são os indicadores, quais são os dados que a gente precisa ter em mãos para fazer preço? Hoje, via de regra, Rodrigo, a gente faz preço assim, a gente olha o preço do ano passado e olha o preço do concorrente. Se o meu resultado do ano foi ruim, eu vou ter um menos ruim no outro ano, porque eu não mexi no meu preço. Bom, enfim, essa série de questões que fazem parte de um conhecimento de gestão, a gente precisa levar para dentro da escola. Então, e aí vem a questão do famoso ponto de equilíbrio, né? Exato. E é isso que até o Jefferson, inclusive, nós estávamos conversando agora, e ele manda uma mensagem, ele fala, tem um vídeo que eu coloquei muito na minha rede social falando da imersão, que é isso aí, ponto de equilíbrio, saber precificar. E eu trago o ponto de equilíbrio lá da frente para trás. Perfeito. Eu faço uma inversão quando tu tem um negócio, e aí o Jefferson disse, Rodrigo, é uma clareza absurda. Tu entra na empresa, tu vai lá do final e traz para cá. Eu sempre digo, a empresa que está rodando é muito mais fácil chegar num ponto de equilíbrio de uma empresa nova que tem estimativa. Então, é justamente isso. É o que as pessoas têm que aprender, o ponto de equilíbrio, precificação. Então, não é tão fácil. É o que a gente quer oportunizar com esse conteúdo, né, esse componente curricular da educação financeira e do empreendedorismo. Num primeiro momento, né, o Totem está inaugurando uma nova unidade aqui no ano que vem, trazendo os anos finais e os anos iniciais também. Hoje a gente tem só o ensino médio, mas lá em Cachoeira e em Cruz Alta isso já funciona, né? A gente quer trazer para essa gurizada aí do 6º ao 9º ano, né, 11 aos 15 anos, essa discussão, que eles comecem a aprender a lidar com dinheiro, com o seu dinheiro, com as possibilidades que tem do seu negócio, conhecer o que é imposto, como é que funciona, como é que o governo opera, como é que é a legislação, como é que eu monto um negócio, quais são os requisitos mínimos para isso, onde eu posso chegar com o negócio, a questão do investimento, né, hoje, né, Rodrigo, hoje, embora, né, seja muito válida as assessorias de investimento, hoje qualquer adolescente aí, qualquer adulto jovem senta na frente do computador e abre para ele, né, um leque de opções enorme de opções de investimento. Bancos digitais. E aí, quando vou aplicar o quê? No Tesouro, no CDI, vou para a Bolsa, como é que eu vou explicar isso para ele se eu não sei isso porque eu não aprendi? E é uma coisa fenomenal, então, né? a gente joga para eles lá dentro da sala de aula, e o legal é que, via de regra, né, e aí eu falo muito do público da escola privada, que é o meu público, esse público tem acesso a recurso, né? Nem que seja da mesadinha dele lá, né? Exatamente. Aí nós vamos ensinar para ele que se ele ganhar 100 pila de mesada, ele tem que guardar, né, um tanto da mesada dele, porque daí ele vai planejar para comprar o controle do videogame dele sem fio, aí a gente vai fazer um planejamento para ele com coisas práticas, vai mostrar para ele, cara, guarda isso aqui, que aqui. A gente já conversou sobre isso, né, guarda 50 pila por mês e nós vamos te mostrar quando é que tu vai ter o teu primeiro milhão, né, Rodrigo? Isso que a gente vai conversar lá com eles, né.
E são coisas que são experiências fantásticas que a gente vai poder proporcionar para eles, e isso não tem nenhum problema, né? Nós não estamos cometendo nenhum pecado, nós não estamos, isso não tem viés ideológico, não é uma discussão político-ideológica, é uma discussão social. E é muito importante as pessoas entenderem o seguinte, o que as pessoas pensam geralmente é uma coisa que desde lá da minha infância eu sempre pensei o contrário da maioria. As pessoas dizem assim, mas o filho do fulano é rico, tem possibilidade, o filho do fulano... E aí nós ficamos olhando para nós, mas eu não tenho condição, não vou chegar. Não, para aí, só um pouquinho. Primeiro lugar, se o filho do fulano que está lá tem possibilidade de abrir empresa, ele vai gerar mais emprego e riqueza para o país. Ele precisa ter conhecimento, porque esse cara jogar fora a fortuna da família dele, não é ruim só para ele. Não. É ruim para todos nós, porque ele deixou de gerar emprego e as pessoas não conseguiram crescer. Então a gente tem que ter essa análise. E uma coisa que eu sempre olhei, eu sempre me inspirei. Eu olhava as pessoas, até hoje, eu olho grandes empresários, porque eu não sou um cara milionário, eu sempre digo assim, é rico ou é rico de saúde, que é o meu caso, graças a Deus, a minha família não tem problema em saúde, então, em primeiro lugar, sou grato a Deus por isso. Perfeito. Segundo lugar, sou grato a Deus porque hoje eu não conto as moedinhas para pagar o meu telefone, que era um sacrifício que a gente tinha, graças a Deus eu não preciso mais fazer isso. Então eu já me considero uma pessoa rica, de não ter esse problema no dia a dia, já me considero, mas não uma pessoa milionária, sobrando dinheiro, eu tenho que trabalhar, se eu não trabalhar eu não tenho dinheiro. Rico para mim hoje, segurança no Brasil, quem é rico é aquela pessoa que diz assim, não quero trabalhar mais agora. E ela vai viver da renda dela, vai viver do dinheiro dela. Essa pessoa é rica. Agora, a pessoa viver bem, como, por exemplo, eu vivo hoje, mas eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar, vai faltar depois. Então, isso é uma coisa... E as pessoas têm que entender. Quando alguém tem a mais, tu tem que te inspirar naquela pessoa. Perfeito, isso não é problema. Não é, exatamente. É. E eu quero ganhar. Como eu vou ganhar? Com network. Hoje nós temos a opção de fazer network. E uma coisa que eu sempre digo, o nome da gente... é muito importante para o futuro. Então, muitas pessoas, por R$10, elas sujam seu nome por apenas R$10 ou abrir o olho naquilo ali. E isso, eles não têm noção do que vale para o futuro da pessoa. Então, essas coisas as pessoas têm que entrar muito. Antes disso, eu quero dar um presente, né? Então, nós temos aqui o pessoal, né, o nosso patrocinador. E aí... o primeiro deles é o vinho do padre. Vamos ver se nós damos uma aliviada, né? O vinho para abrir padre. aqui? Isso! O vinho do padre, ele é um vinho, e agora eu tô mestre, tá? Eu tô aprendendo de vinho. Existe o vinho colonial, aquele vinho com água, né? Que tem um pouco de água colonial. E existe o vinho artesanal, que ele é 100% de uva. Então ele não é um vinho Gran Reserva, uma reserva, mas ele é um vinho artesanal. É o vinho do padre, então, mas pessoal. Olha, ele mandou hoje, é diferente. Ó, que espetáculo aí, ó. O vinho do padre branco. Olha aí. Maravilha. E até vou reclamar porque eu não provei ainda. Não, esse é meu agora. Pois é, agora eu fiquei, botei o olho agora. Eu botei o olho no vinho do padre aí. Deve ser muito bom, deve ser muito bom. É um vinho artesanal, então tá aí. Inclusive a água aqui, ó, a água benta do padre. A água do padre também. Que tá sendo aí. É muito legal. Outra coisa... nós temos também aqui o outro patrocinador, que é a Viver Mais Suplementos, né? É impressionante a questão. Acho que não veio, né? Até eu não peguei. Ela não conseguiu mandar, mas eu depois vou mandar para ti, a Viver Mais Suplementos, porque como... saiu ali, o pessoal disse que time de peso que tava ali, que a gente é meio gordinho, né? Daí, o Viver Mais Suplementos não é para aquela pessoa que é só magrinho mais, porque a gente olha mais suplementos e acha que é para malhar, que é para isso, né? Mas o Viver Mais Suplementos não, ela tem uma para garganta, né? Que... mas um termogênico aqui para queimar um pouquinho e vinha bem. Não, ele tem principalmente quando as pessoas perguntam para mim assim, Rodrigo, como é que tu faz quando tu tá cansado, a cabeça, aquele desgaste, sabe? Então ela tem... Mas empresário tem isso? Não, isso é só para quem trabalha. Bom, tá certo. Para quem gosta do que faz não acontece isso, mas para quem trabalha faz. Mas é assim, ó, a gente toma suplemento totalmente natural. Então ele é justamente para o cansaço, muito sensacional. Ela vai mandar um dos presentes, ela vai mandar para nós, mandar para ti aí, tá? Voltando ao assunto então, Projeto Totem, educação financeira. O que tu acha que é o mais importante hoje nessa educação financeira para essa gurizada? Hoje, bom, eles precisam saber de onde vem o dinheiro, para onde vai, né? Acho que esse é um fundamento importante também, né? A gente valoriza muito mais aquilo que a gente conhece, né, Rodrigo? E isso é uma coisa que me preocupa muito nos mais jovens. E aí tu falou aí das empresas, né? Quantas e quantas e quantas famílias, né, perderam seus patrimônios, né, dilapidaram patrimônio lá na segunda ou na terceira geração
justamente porque lá aquele da terceira, da quarta geração não sabe bem qual foi o caminho que foi feito daquilo, né? Como é que você acumulou patrimônio, de onde é que veio o dinheiro. Na segunda já fica difícil. Eu fiz uma entrevista com uma família famosa que para mim, eu até mostrei para eles que tinha várias situações que a empresa da família deles entrava na minha vida, que é a família Albino. Tanto Albino Hotéis, lojas Albino, quem não conhece a loja Albino, né? E aí, então, ele sempre falou que deu problema na questão da segunda geração, daí teve a divisão para manter as lojas, uma das famílias foram para a questão hotelaria, a outra foi para a questão manter das lojas, justamente por isso, porque o patriarca, quem abriu o negócio, que entendia, manteve por mais que os filhos, o pessoal ainda teve ali, a dificuldade quando tu é muito grande é justamente essa questão da sucessão. E a gurizada precisa conhecer esse processo, né? Precisa saber primeiro que houve trabalho, né? Que aquele dinheiro não apareceu do nada. Porque se eu achar que o dinheiro apareceu do nada ou que o dinheiro aparece do nada, eu não valorizo o trabalho, não vou valorizar a minha formação, né? Mas tu sabe que eu também sempre penso isso. Tanto é que meus filhos de 16 anos já começam a trabalhar na empresa e eles vão lá embaixo. Mas o Pedro mesmo falando aqui, o Pedro Albino, ele disse que eles tiveram que começar lá de baixo, fazendo tudo aquilo ali, mas pelo que eu entendi, nós fazendo a entrevista, o mais difícil é a quantidade que tem na segunda geração, as cabeças que começam. Então, muitas vezes, a gente acha que o problema é só porque o herdeiro não aprendeu. Não, às vezes o herdeiro aprendeu. O problema é que a quantidade de herdeiro começa a ser muito e começa a dar essa divisão e esse problema de pensamento. Mas então, aí a gente tem outros exemplos de sucesso aqui no próprio Rio Grande do Sul, né? Olhar para outras famílias aí, conhece bem a história, né? A gente também estuda um pouco para ir se inspirando, né, Rodrigo? E vendo pega lá a família Randon, por exemplo, né? Aumenta o portfólio de negócios, né? Distribui e aí coloca as pessoas da família, né? E o caso deles bota gestor também, né? Puxa, claro, e bota a família distribuída, né? Família Siroski lá também da RBS faz isso, né? Amplia o leque de negócios. Aí também fica uma coisa legal, né? Porque também permite que os mais jovens possam mudar o ramo original da família, né? Nem sempre aquela é o melhor caminho, ele não entende como o melhor caminho. Né? Ele quer investir em outra coisa, e às vezes o patriarca lá não quer, né? Não, aquilo ali deu certo, ele imagina que aquilo ali vai dar certo. Então esse diálogo que a gente precisa estabelecer com eles dentro da escola, assim, no ambiente de colaboração, que é o ambiente da escola, um ambiente onde eles são entre os pares, né? Porque aí não tem hierarquia, né, Rodrigo? Assim, não tem julgamento, né? Quando lá na sala de aula a gente dinamiza uma atividade com eles, tu vai ter essa oportunidade com os nossos alunos do Totem lá, de bater um papo com eles, e eles vai fazer perguntas, ou eles vão te fazer perguntas, vai desafiar eles para alguma fala, talvez eles falem lá uma coisa que não seja muito coerente, porque é o que está na cabeça deles hoje, mas não tem julgamento, né? Eles não estão na família, né? Eles estão em casa, então eles estão lá no ambiente entre eles. E o mais importante de tudo, Rodrigo, assim, ó, sem dúvida nenhuma, é a gente ter a oportunidade de despertar essa conversa dentro da escola. Esse assunto é um assunto novo, né? Não é um assunto formatado. Hoje a gente já tem bons parceiros de negócio, né? Boas empresas que têm sistemas para falar sobre educação financeira e empreendedorismo bem estruturados, né? A gente tem um parceiro aí, que é um parceiro forte no estado, que é o Sicredi, né? Que nos ajuda a portar, também vai estar lá falando com os nossos alunos. Sexta-feira esteve lá falando com alunos do Totem em Cruz Alta. O Sicredi, por exemplo, está fazendo uma coisa muito legal agora, Rodrigo. Está ajudando a financiar as viagens de intercâmbio do Totem. Nós temos o programa de intercâmbios, como as escolas geralmente têm, mas geralmente é um financiamento próprio, né? E nós conseguimos, junto com o Sicredi, umas linhas de crédito para financiar em 60 vezes, com 6 meses de carência para as famílias, a oportunidade do seu filho ir para a Inglaterra, para os Estados Unidos, enfim. Que é um outro patamar de vida também, né? Outra experiência de vida, né? Uma experiência de vida fantástica, né? Então, essas coisas precisam estar dentro do ambiente da escola. A gente precisa dialogar sobre isso. Hoje a gente fez uma viagem, eu gosto de contar esse exemplo, porque a gente, enquanto não tem tudo estruturado, vai operando conforme a gente consegue, né? Fizemos uma viagem agora do grupo lá da Mostra Brasileira de Foguetes, uma equipe nossa que classificou para ir para Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Logística horrível, né? Sai de Santa Maria, vai a Porto Alegre, pega avião, vai para o Rio, do Rio pega uma van que vai para Barra do Piraí, porque é lá na Serra, né? Num hotel fazenda. Beleza, sentamos lá o que a gente fez com eles, né? Sentamos lá na minha sala, lá com a turma, montamos o orçamento do projeto. Batemos lá na casa dos R$20 mil o projeto. O Totem tinha uma capacidade financeira de poder apoiar. Outra parte, as famílias têm que assumir. Mas consensamos o seguinte, e que se a gente for buscar? E eu passei a atribuição aos alunos.
Porque, embora a gente tenha feito ali, né, um documento para tentar captar, a responsabilidade deixei para eles. Qual é a ideia que eles fizeram? A vaquinha online. Brincando, captaram R$ 5.500 a vaquinha online. Com isso cobriu uma série de despesas lá, possibilitou acrescentar algumas coisas ali na viagem, mas foi um desafio deles. E mais, né? Eles, além de fazer a mobilização da vaquinha, fizeram a administração financeira da vaquinha. Inclusive, eu estou atrasado com eles. Eles já me deram o relatório da viagem pronto, eu não fiz o meu ainda. Eles já me deram discriminadinho ali, conta onde é que foi o dinheiro. Então, eles sabem, Rodrigo, de onde veio o dinheiro, para onde foi o dinheiro. Isso, eu entendo isso como fundamental. A gente não é acostumado com isso dentro do ambiente da escola, né? Quando vai fazer um passeio lá da escola, a gente recebe uma cartinha, né, como pai lá da professora, dizendo, ó, tem que entregar 50 pila aqui até sexta-feira, e não que a escola tenha que estar toda hora, né, porque foi 10 aqui, né? Mas deixa essa gestão com eles um pouco, né, são alunos do ensino médio, eles sabem, eles têm que aprender a gerenciar dinheiro, então deixa eles gerenciar um pouco, seja um pouco mais transparente com eles também. Isso é uma forma empírica de fazer isso, e agora a gente quer estruturar isso, né, com um pouco mais de conhecimento e seriedade, para que eles possam ir trabalhando isso. Um outro detalhe importante lá, que já temos essa discussão em aberto, eu tenho lá hoje uma turma de 2º ano, ano que vem tem formatura. E os custos da formatura, né? Como é que nós vamos trabalhar isso? Qual é a lógica que nós vamos usar? Como é que vai ser a decisão sobre a implantação do dinheiro, investimento? Então, enfim, tudo isso é uma discussão que a gente tem que trazer para dentro da escola, ajudá-los com o que a gente tem de recurso, né, de conhecimento, trazer parceiro quando a gente não sabe, quando tem alguém que sabe mais que nós, né, traz o parceiro para dentro, mostra para eles o que é um case de sucesso, mostra para eles um caminho e deixa eles trabalhar essa ideia, porque eu tenho certeza que um aluno que passa por essa experiência, por exemplo, não vai sofrer lá na faculdade, né, como a gente viu aqui em Santa Maria, viu em São Paulo lá, a comissão de formatura, né, que o dinheiro desaparece. Desaparecer, dá problema. Isso tudo é porque não se tem hábito, né? Não se tem hábito de falar em dinheiro. Porque durante muito tempo foi feio falar em dinheiro dentro da escola. E até porque agora tu falou aqui, eu na cabeça já comecei a fazer uma análise. Nós temos a turma que vai até o 3º ano. Não há problema nenhum em pegar, vamos dizer, R$30 de cada um e começar a formar esse dinheiro e fazer um investimento. Bom, mas o fulano no 2º grau ele saiu, sem problema nenhum, o dinheiro está sendo investido, devolve a parte dele. Que ele deu, devolve a parte dele. Bota a regra, né, no investimento. Exatamente, faz aquilo ali. Uhum. E além disso, se nós pegarmos 3 anos, o próprio juro sobre juro, ele vai dar uma rentabilidade bem maior. Se nós pegarmos aí, pega uma turma, e são contas simples, né, que as pessoas não se ligam. E aí tu vai pagar à vista o prestador de serviço, né? Exatamente. Antecipado à vista. Vai negociar melhor. Vai fazer a formação, exatamente. Então é isso que nós temos que entender. E aí eu venho uma coisa que é muito, quando a gente fala em questão financeira, e eu sempre falo para as pessoas, e as pessoas dizem assim, mas eu quero uma chance na vida. Eu digo, gente, vamos lá, eu sou um cara que fala muito dentro da realidade, porque eu já vivi, eu vim lá de baixo e cheguei onde cheguei hoje no sacrifício. Eu fico muito indignado quando as pessoas vão lá, a pessoa ganha um salário mínimo, tá? Vamos botar um pouquinho mais, tá? A média brasileira, R$2.000, a pessoa ganha R$2.000. Ela vai lá e compra um telefone de R$5.000, ou seja, quase 3 meses de trabalho dela num aparelho. Perfeito. Se ela pegar um aparelho bem mais barato, ela vai ter a mesma funcionalidade, com uma rentabilidade melhor do próprio dinheiro dela e do recurso. E eu sempre comparo com as pessoas. Vocês se deram conta, às vezes as pessoas comprou um telefone, digo, gente, olha só, tu comprou um salário de 3 meses. Tu imagina uma pessoa que ganha R$20.000 por mês, gastar em um celular 60 mil reais. É a mesma proporcionalidade. E aí fico imaginando, vamos dizer que eu ganho R$20.000. Pô, eu botar R$60.000 em alguma coisa assim, é uma dor no coração que tu não tem como. Quem ganha 2.000 tem que pensar da mesma maneira, botar 3 vezes o salário dela num telefone. Mas aí ela diz assim, mas eu trabalho para quê? Não, okay. Primeiro vamos nos organizar. Porque se as pessoas não pensarem que ela quer evoluir, ela vai manter naquele padrão ali, dentro daquele salário. Tá errado? Não. Desde que ela saiba viver com aquele padrão que ela tem da vida dela. Então ela tem que ter 2 opções. Ou eu sigo sendo assalariado, que para mim a vida tá boa dentro da realidade e não posso reclamar que o outro tenha mais, porque eu tô dentro daquilo ali, ou eu vou ter que buscar mais, estudar, me esforçar, e o principal hoje que eu falo para as pessoas, para te transformar e ser diferente, é só ser honesto, pontual. Perfeito. E se destacar no que faz. Perfeito. Acabou, gente. Não tem quem não tenha oportunidade na vida para melhorar.
As pessoas estão acostumadas a dar desculpa hoje. E a maioria ela não quer esse compromisso, essa dor que tu tem para te chegar até lá na ponta. E tu viu que interessante que nós estamos batendo um papo aqui, estamos falando de escola, então não estamos falando que nós vamos ensinar os alunos a roubar, que nós vamos ensinar os alunos a ser malandro, que nós vamos ensinar o aluno a sonegar imposto. Não, nós estamos falando o contrário, né? Que a gente quer ensinar e quer mostrar para as pessoas que dá para ganhar dinheiro. Sendo empresário, tendo um negócio justo, honesto, né, com preço justo, com uma ação social também, né, porque é um impacto social hoje, né, isso eu vivo mais de perto hoje, né, Rodrigo, olhando quantos empregos a gente gera, vai ter alguém pagando imposto. Vai ter alguém que está nos ouvindo e vai dizer assim, mas isso é fácil num colégio particular, para guardar dinheiro. Muito fácil. Mas aí eu vou dizer uma coisa, muitas pessoas, elas estão num colégio particular pagando um sacrifício absurdo. A gente sabe. Quanto... Eu fui um que teve época que não sobrava nada para nós focar para os nossos filhos poder, porque eu sabia que eles tinham que melhorar. Eu sou uma pessoa que pensa assim, não existe cota, para mim não existe cota para negro, branco, índio, não interessa, são todos iguais. Existe cota para quem estuda em colégio particular e cota para quem estuda em escola... Público. Cota não, uma divisão, né? Perfeito. Competição deveria ser, quem estuda em colégio particular, tantos de vaga compete aqui. Ok. Quem está em escola pública, tanto porque de vaga há uma diferença compete absurda. aqui, porque é muita diferença. Eu não posso dizer que meus filhos hoje estudando numa escola particular vão competir com uma pessoa numa escola pública. Não tem como, tem que ser realista. Eu sei que muitos pais estão ali, porque olha só, não é todo mundo, mas existem pessoas que não tiveram chance na vida. É verdade. Existem pessoas que trabalham e não conseguem evoluir. Mas elas não podem desistir e tem que tentar se aproximar de pessoas. Por isso que eu falo, aproxime-se de pessoas que estejam melhor que você, reflitam, aprendam com essas pessoas e tentem evoluir. É isso que precisa. Muitas pessoas, elas estão no meio errado. Elas se envolvem com as pessoas erradas e estão no meio errado. Muitos não desenvolvem porque na cabeça das pessoas colocam que pobre não tem chance, que não vai ter, que não se mistura com rico. E isso é errado, gente. Eu tinha duas turmas. Eu tinha minha turma do meu bairro e eu tinha turma de colegas meus que Quaraí, como era tão pequenininho, só existia 2 colégios de segundo grau. Um que era na Vila Gaudêncio e o outro que era no centro. Como eu morava, o meu bairro era mais perto para o centro, eu estudava no do centro. Então a maioria dos meus colegas eram colegas de dinheiro. Eu tinha 2 turmas. Perfeito. Eu sabia que era a turma dos de dinheiro, que eu me espelhava e olhava neles, e eu sabia que era a minha turma de bairro. Tanto é que hoje, meus amigos, dentro da palma da minha mão, são, se eu não me engano, 3 do meu bairro. Isso aí. E 2 do meu colégio que eram de dinheiro. Tanto é que um é rico. Esse aí me deu até cavalo crioulo agora de presente. Então, gente, nunca pra mim foi uma barreira e um problema isso. Não pode ser. Só, voltando uma casinha ali do que tu estava falando, olha que interessante. Tu viveu essa experiência. Quando teus filhos foram fazer, tua menina especial foi fazer a matrícula, a inscrição do Enem, ela teve que perguntar pra ti qual era a renda familiar, né? Uhum. E aí, eu sempre me deparo com essa conversa aí já há algum tempo, né? E às vezes eu vejo os alunos comentando assim, nossa, eu não sabia que meu pai ganhava tanto. Não, os meus já... Aí já tem um erro de casa, né? Os meus já tem um erro de sabem casa. quanto eu ganho, o que sai, como é que já vai, tem um erro de onde casa. vai. Porque, não vou contar para os meus filhos quanto eu ganho, porque ele pode daí me exigir lá o iPhone 14 que vai sair agora. Não, tu vai dizer para ele quanto tu ganha, tu vai dizer para ele onde é que vai o dinheiro e tu vai falar sobre isso com ele em casa. Sabe qual é a frase da minha filha? A mais velha, que ela diz, que a minha filha mais velha é o exemplo, assim, sabe o que ela fala? Rico é os meus pais. Eu não sou. É isso aí. E toda atitude que ela vai tomar, mas, gente, volta aqui, rico. Mas eu não tenho vergonha de dizer, claro. Eu me considero rico porque eu vivo bem. Okay. Então eu me considero, não vou ter hipocrisia aqui, tá? Mas a minha filha sempre diz que. Ela sempre diz assim: ricos são vocês, eu não sou. Eu tenho que conquistar. Tanto é que o carro dela, eu dei a metade e a metade ela pagou. Perfeito. Agora, mas no final eu ajudei ela deu up porque ela tá focada nos estudos, ela tá fazendo cadeira de manhã, estágio a tarde inteira no fórum e cadeira à noite. Então, como é que eu não vou dar uma ajuda para uma pessoa dessa? Se eu tenho um pouco e não... Porque ela já entendeu o valor com essa do visão, site. perfeito. Ela já perfeito. entendeu. Agora, número 2, não ganhou carro. Quem conhece, quem dá valor, quem conhece isso, não faz isso que tu falou. Não compra um telefone, não ganha 2 mil e compra um telefone. Não. Quem conhece isso não sabe faz. Como é que é os telefones dos meus filhos? Eu compro um telefone... Passava para dona Jaque, agora a dona Jaque tá metida, né? Dona Jaque não aceita mais esse telefone, ela compra o dela. Tá certo. Mas eu compro o telefone e vai para a filha mais velha. Da filha mais velha, vai para a segunda. Da segunda, vai para a terceira. E tá tudo bem. E do terceiro vai para o guri. Então, é essa a ordem para eles aprender. Mas eu quero novo. Não, a sequência é o que vem. É isso aí. Passando. Porque aí vai dando o valor,
vai dando valor àquilo que é conquistado através do trabalho. Essa discussão que a gente precisa ter. Eu já vi muito isso, né, Rodrigo, dentro da escola. Eu sempre tive a graça de trabalhar em escolas privadas com bom nível social, né? Então eu já vi de tudo um pouco, né? E muitas das vezes vi isso, né? Essa falta de compreensão dessas crianças. E aí a escola ficava cheia de dedo para falar sobre isso, né? Eu já vivi aqui, na outra escola, vivi uma experiência muito legal. Tinha um menino aqui que o pai tem muito dinheiro do trabalho dele. Aliás, um cidadão aqui em Santa Maria, conhecido pela honestidade, enfim, por tudo, não há nenhum... E o menino viaja o mundo inteiro e tal, e sempre que lançavam a chuteira do Neymar, ele tinha também. Então ele chegava em casa, ele chegava na escola, ali. Mas ele nunca disse para os outros assim, eu tenho e tu não tem. Ele dizia para os outros assim, olha que legal que eu tenho. E claro, né, nem todo mundo entendia certo. Muitos diziam assim, cara, que legal que tu tem, né? E outros diziam, que legal, eu vou me esforçar para ter uma. E outros iam lá falar comigo, né? Vai dizer assim, fulano tá dizendo lá que tem a chuteira do Neymar. Cara, o pai dele trabalhou, o pai dele conquistou, é um desejo da família. Pô, mas o que tem, né? Qual é o problema? Agora, porque eu não tenho, eu também não quero que tu tenha. Isso é uma coisa que não pode existir, isso é uma outra discussão que tem dentro da escola, né? A gente fala muito de uma coisa, né, Rodrigo, dentro da escola, que é a história do uniforme, né? Porque o uniforme padroniza e tira as diferenças. Ok, eu acho legal, eu acho que o uniforme é bom, porque identifica, tem uma série de questões, assim. Mas o tênis não faz parte do uniforme, né? O relógio não faz parte do uniforme, a mochila não faz parte do uniforme. Pô, será que eu vou ter que regular a mochila dos alunos para que um não se sinta ofendido? Isso não pode existir, né? Isso não pode existir dentro do ambiente da escola. A gente tem que viver com todas essas possibilidades. Claro, desde que aquele que tenha a possibilidade também converse com o que não tem e saiba conversar da melhor forma, né? Não pode essa conversa assim do eu tenho, eu não quero que tu tenha, eu tenho, bem feito que tu não tem. E nós temos vários exemplos, e nós estamos falando aqui de educação financeira. Para quem está chegando agora no programa entender, nós estamos entrevistando o Carlos do Totem, e nós estamos falando de empreendedorismo, que o Carlos foi professor a vida inteira, né? E agora no Totem ele está uma parte de gestão também, então saiu só vamos dizer, do ensinamento, né, Carlos, e foi para o empreendedorismo, porque o Totem, uma escola, não deixa de ser uma empresa, ela tem que sobreviver, tem que ser feita uma gestão. Para o negócio. Para o negócio. E nós estamos falando sobre empreendedorismo, sobre isso, mas o principal que nós estamos chamando a atenção aqui para a educação financeira nas escolas, para nós aprendermos. E o tema está entrando entre um que eu sempre falo, e quando eu falo por conhecimento de causa. Eu vivi. E os meus filhos viveram várias fases também, porque nós tivemos as fases, a Nicole, que é mais velha, ela passou uma das piores fases que nós tivemos também, que foi quando nós tivemos que morar num quartel isolado para fora, porque não tinha dinheiro nem para terminar a comida. Aí as pessoas vão dizer, poxa, um oficial do exército, equiparado a um salário de hoje, mas assim, quando eu saí oficial temporário, eu tava na M. Ruim. M. E aí, oficial temporário, eu fui lá para justamente já, né, ganhar um salário. Quando eu saí oficial, só para entender, Carlos, para a pessoa não dizer assim, mas oficial não passa mal. O salário na época eu ganhava R$90. Quando eu passei a ser oficial do Exército, eu passei a ganhar R$1.200. Tá? E aquela época ainda pegou os oficiais, o salário ainda não era equiparado ao salário mínimo, assim, tão bom, sabe? Hoje, se eu não me engano, está uma média de 5.000, 6.000 os salários dos oficiais. Então eu ganhava 1.200 e eu fiz um empréstimo para um primo meu no segundo mês, para te ver que a gente não tem noção de nada. Pô, eu comecei a ganhar aquele salário, um primo meu pediu um empréstimo, R$700 a parcela, descontar meu salário, ele não me pagou. Por 2 anos. Então tu imagina, e eu não tinha uma geladeira, eu tinha que pagar aluguel, eu não tinha cama, eu não tinha... Então foi uma fase, casei com Dona Jaque, aí diminui aquela dívida, tive que renegociar aquela dívida, paguei o dobro daquela dívida para passar por uma parcela de 300. Hoje na família, esse meu primo, estão tudo de mal comigo, eu sou sem vergonha da história, mas tudo bem, né? Quem tá aí hoje deve estar pensando na cabeça, aqui em casa é a mesma coisa, família é tudo igual. Então eu fui o que não prestou na história, mas tudo bem, graças a Deus estou aqui. E aí, era apertada, a pior fase. Então eu já passei por todas as fases. Eu nasci num bairro pobre, meu pai tinha 4ª série, era cobrador de ônibus, não era nem motorista. Minha mãe manicure, sempre trabalhou, meu pai foi um exemplo, sempre trabalhou, uma pessoa muito querida, fez de tudo para me dar as coisas, tentando dentro do possível dele, né? Então, eu já sei o que é de lá até aqui. E hoje eu falo para as pessoas, gente, pelo amor de Deus, vamos parar, e tá virando moda, nós estamos se dividindo.
Nós não estamos aprendendo a valorizar as pessoas, valorizar quem está do lado, valorizar quem gera emprego. Como eu falei os números aqui, Carlos, a maioria das empresas são empresas pequenininhas que apostaram tudo, que colocaram tudo, que geram emprego. A maioria do pessoal que sentou na minha frente da empresa famosa hoje iniciou do mesmo jeito, sem nada, apostando tudo, não tendo horas, não enxergando família, trabalhando, fazendo de tudo. Então, gente, vamos parar um pouco com essa questão de tudo ser difícil, e hoje as pessoas estão sem paciência no trânsito. Total, já sai, né? Total. Esse é o problema. Então nós temos que realmente, se não acontecer isso, e aí vem o que nós estamos conversando hoje, o ensino no colégio. A questão financeira é muito importante, porque as pessoas vão dizer, mas o dinheiro não é importante. É sim. O dinheiro é o maior índice de determinar casamento. Claro. O dinheiro é o maior índice de guerra entre as famílias. Então nós temos que saber gerir o dinheiro. Claro. Que nem diz o meu amigo Anderson, não é guardar dinheiro, é investir o seu dinheiro. Perfeito. Então é isso tem que saber ganhar, tem que saber lutar por ele, tem que saber manter e saber reproduzir, né? Crescer. E sempre com honestidade. Sempre. Não tem prova maior que isso. Carlos, nós estamos entrando na reta final e aí nós temos nossos apoiadores, né? Que aí vem os presentinhos também. É coisa aí boa temos, e esse aqui é especial. Pessoal, olhem só. Vocês imaginam, eu já estou recebendo o pessoal postando, tomando seu café da manhã. Abre para nós aí o presentinho que a Finitar mandou. Olha só. Esse aí, quando tu tomar café, tu nunca mais vai esquecer gestão financeira. Olha aqui, ó. A caneca. Mostra pra produção aqui, ó. Aqui, ó, a caneca aqui, ó. Do Raiz Cast, personalizada, né? Convidado Carlos Sardi, 6º programa, edição. Maravilha, olha, que maravilha. Presente da Finitar, né? Muito nossa apoiadora obrigado, aí. E eu acho que vem um alfajor especial. Vem um alfajor. Não, eu não queria falar pra tu não me pedir. Eu não queria falar pra tu não me pedir. Não, eu tô abrindo o olho, porque esse vinho eu não provei. E vem mais uma coisa aqui, ó. Olha aí. Olha aí. Bah, cachaça? Rodrigo. Que é? Mais uma cachaçinha. Essa aqui vai ser agora para quarta-feira. Estamos gravando aqui, né, nessa semana. Aí quando tiver o jogo do Grêmio, a volta do Grêmio e Flamengo. O Grêmio Flamengo vai tomar. Ou vai ser para felicidade ou vai ser para ficar triste. Tomar no bico. E o outro presentinho vem da Miche dos Olhos. Mas é muito presente. E tu sabe que esse aqui da Miche dos Olhos, Dona Jaque já abriu o olho, porque entregaram lá na empresa. Olha que legal. É o inalador, né? Que é, inclusive, para questão de quem tem problema renite. Mas isso aqui, hoje eu tive que ir na farmácia comprar um remédio. Esse aqui é muito... E a Misha, ela é especialista, né, nos olhos. Sensacional, cara. Dona Jaque já se adonou, ela me disse que vai ser dela, eu não vou poder... Isso aqui, se eu levar lá em casa, não dura 30 segundos lá em cima da mesa. E aí, então, quem quiser, gente, Misha dos Olhos, né? Oleos. Que maravilha, antibacteriana, lesão oral. É muito legal isso aqui, o pessoal muito obrigado, usado, é muito legal. Nossa. Então, é o coisa boa, a gente vem bater um papo e ainda sai cheio de presente. Esse é o Raiz Cast que se tornou outro nível, né? Então agora no grupo diário a gente não pode... Eu não podia chegar aqui tão pouquinho, né? Tipo, eu vou ter que, né, dar uma crescidinha. Eu tô me sentindo importante aqui. Mas olha só, nessa reta final, né, dentro dos 5 minutos finais, nessa parte eu queria uma mensagem para quem está nos ouvindo aí ou nos vendo, tanto na TV Diário como ouvindo na Rádio CDN também e nossas mídias sociais. Quem ainda não segue, né, pessoal, @careca Rodrigo Correia. Uma coisa que eu aprendi, Carlos, número de seguidores e coisa, ou curtidas, não é significado. Hoje eu aprendi, porque tu acredita que os meus números não tá baixando em 30 dias, média de 30 dias, de mais de 100 mil pessoas passando na página. Então isso é muito legal mesmo. Parabéns. Então, aonde diz ali perfil profissional, né, na página, tem mais de 100 mil. Hoje amanheceu com 105 mil pessoas. Legal, né? Então, e eu vejo quando eu saio na rua, as pessoas conversando, comentando. Provavelmente tu vai ver também, vai ouvir depois sobre o teu programa, isso é muito legal. Então nós vamos deixar uma mensagem para essas pessoas que estão nos ouvindo aí, e essa mensagem é o que vai sempre todas terças-feiras no ar, é essa mensagem que tu deixa aí. Sem pressão, fala de família, negócio, o que tu acha que leve uma mensagem muito legal para as pessoas. Bem, não sem antes agradecer, né, Rodrigo, pela oportunidade, assim, te parabenizar pela iniciativa, pela tua energia, e Santa Maria precisa disso, né? As cidades precisam disso, Santa Maria, que é a cidade que a gente vive, mora e faz negócios, né? Precisa disso, a gente precisa se conhecer e conversar. A mensagem que eu deixo é assim, ó, tem tempo para tudo na vida, né? Já diz lá na Bíblia, né? Tem tempo de plantar e tem tempo de colher, né? Tem tempo de semear e tempo de colher. Eu tenho quase 50, ainda não fiz 50, mas tenho quase 50 e precisei fazer uma mudança de vida radical, né? Saí, embora trabalhando na mesma área e trabalhando na gestão, eu saí de um modelo, né?
da minha carteirinha assinada, o meu 13º, as minhas férias, né, o meu contrato de trabalho estável, e sair para um modelo de um desafio gigante, né? Fui muito bem acolhido na marca Totem, a marca é fantástica. Lá dentro, Rodrigo, tem exemplos de empreendedores maravilhosos, caras que aprenderam a fazer o seu negócio fazendo, né? Tiveram que buscar especialização, né? Porque também não tiveram as oportunidades na escola como a gente pretende dar, e hoje é uma marca de referência, então tem tempo para tudo, as pessoas não precisam ter medo, né? É óbvio, né? A gente troca algumas noites mal dormidas, troca o motivo, né? É óbvio que, como qualquer empreendedor, a gente fica um pouco angustiado, né, com os rumos do país, com a economia, enfim, mas é muito bom, assim. E quando a gente chega na empresa e olha, né, quantas famílias a gente impacta, quantas pessoas estão ligadas a ti, ao teu negócio, como que isso repercute, trabalhando com educação, ainda que é um serviço que tem um viés social muito forte, né? E eu fico imaginando, Rodrigo, quantas pessoas eu vou poder, e os meus parceiros do Totem, nós vamos poder olhar daqui a 20, 30 anos, e nós vamos poder olhar assim e dizer, olha, esse cara aqui que virou um empresário de sucesso e emprega 300, 400, 500 pessoas, que nós estamos falando aí de 2.000, 3.000 pessoas, né, impactadas, esse cara esteve lá com a gente lá, e ele começou a sonhar em ser empresário, começou a sonhar em ser um profissional liberal de sucesso, começou a sonhar em ser um empreendedor lá com a gente dentro da escola. Se a gente conseguir 1, 2, 3, a missão da vida está paga, né? Então, esse é o maior desejo hoje da gente, né? Lembrando que a gente também criou esse desafio, tem que ter coragem, né? A gente se desafiou a abrir uma nova unidade em Santa Maria. Santa Maria tem 15 escolas de ensino privado e o Totem resolveu abrir uma unidade aqui. Tem todas as outras, né, públicas de peso, mas nós nos desafiamos porque somos corajosos para fazer, buscamos parceiros excelentes de negócio, mas nos desafiamos a fazer uma escola diferente. Porque já tem 15, né? Respeito todas, cada uma tem a sua importância, tem instituições centenárias na cidade, mas a gente decidiu fazer uma escola diferente. A escola diferente passa por isso também, por falar coisas diferentes, tentar levar para os estudantes e para as famílias outras abordagens, outras formas de vida que sejam justas, corretas, coerentes, socialmente aceitáveis, né? E que trabalhe também muito esse valor do ser humano, porque ao fim e ao cabo, escola trabalha com gente, né? Então a gente está ali para formar um cidadão melhor, formar uma pessoa melhor, formar uma comunidade melhor, para que ele possa impactar de forma positiva na vida dos outros. Show! Então, assim, entramos na nossa reta final. O programa de hoje, para mim, foi especial, porque nós falamos muito na questão para as escolas, falamos também da base, que é tudo hoje, é o ensino, é os professores. E é essa, para mim, hoje, o maior problema no Brasil, tanto na violência, que eu sou um especialista também na área de segurança, tanto na violência como em tudo no país, é não termos base escolar para os nossos jovens. Os políticos se preocupam com lá, segundo grau, né? No meu tempo era segundo grau, que é onde dá voto. Então, vamos dar bolsa a isso, bolsa para aquilo, faculdade para isso, viagem para isso, para dar voto. E não estamos formando profissionais bons. As universidades estão ficando muito além do que nós necessitamos. Administradores se formam e não têm capacidade para tocar a maioria das profissões. E esquecemos ou não esquecemos. Na verdade, muito bem intencionado, não valorizamos lá. A base, a essência, Perfeito. Que hoje deveria ser uma cadeira muito obrigatória, a questão financeira, né, a gestão financeira para essas crianças aprender e ter um ensino melhor, né? Mas fica aqui a minha homenagem a todos os professores hoje, porque, olha, ser professor hoje no Brasil também, além de o empreendedor, é louco, é desafio, porque está muito complicado. Parabéns aos professores, não desistam, porque se vocês desistirem, aí eu perco a minha esperança. Aí eu perco a minha esperança. Então, homenagem a todos os professores, né, com esse programa de hoje. E encerro com aquela velha frase: fiquem com Deus.